Boa tarde a todos. Gostaria de começar, naturalmente, agradecendo a presença de cada um de vocês. Para nós é uma honra e é muito importante essa presença. Vários que eu estou vendo são antigos apoiadores, incentivadores do trabalho, e isso é muito importante para cada um de nós. Okay? Gostaria de agradecer a Abrale e o TJCC pelo convite e a possibilidade de estarmos aqui, uma vez mais, participando, apresentando o nosso trabalho do dia a dia. Estamos felizes por estarmos novamente aqui presentes, já estivemos em eventos anteriores, estivemos no primeiro, em 2013, 2014, 2015, e estamos retornando agora. Vamos hoje falar a respeito da nossa essência. Vamos falar sobre o método Kovačić para câncer. Então, o tema de hoje é Conheça o método Kovačić para câncer. Dessa forma, nós vamos apresentar 2 blocos. O primeiro bloco com a Elis Faixa e o segundo bloco com o Daniel Kovačić. Já durante toda a apresentação, será apresentado na tela um QR Code, com o qual vocês poderão fazer perguntas. As perguntas serão sempre online, sempre com a leitura do QR Code, e serão respondidas ao final das apresentações. Desta forma, vamos direto ao nosso assunto. Vamos iniciar a nossa apresentação com a Elis Faixa, que poderá se apresentar. Bom, primeiro eu quero falar sobre a oportunidade, né, da gente estar aqui num evento como esse, falando sobre câncer, com médicos, com terapeutas integrativos e com pessoas como eu, né? Nós vimos bastante pessoas aqui no corredor, pacientes de câncer, e só por estar aqui já é uma grande oportunidade, já é um resultado, já é um sucesso. Então, a oportunidade de estarmos juntos falando de câncer, que a gente fala que nós precisamos falar de câncer. Durante muitos anos, ou até hoje, pessoas, quando pegam um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que faz é não comenta, ou então fica com medo, fica dentro de casa, ou o familiar mesmo, né, fala, não fala que a pessoa está com câncer, ou cochicha. E eu falo que precisamos falar de câncer assim, abertamente, conversar sobre câncer. A pessoa descobriu um câncer, falar, porque assim a terapia chega e novas oportunidades chegam. Vou falar um pouquinho da minha história, vou contar um pouquinho da minha história com o método Kovačić. Vamos lá. Está funcionando? Aí. Meu nome é Elis Faixa. Em 2012, levando uma vida completamente normal, trabalhava em banco, correria, eu falo, paga boleto, corre, paga boleto, né, cuida de filho. E aí, no exame de rotina, eu descubro um carcinoma ductal invasivo. E fui conversar com o médico. Eu acredito que uma das fases das pessoas que pegam o diagnóstico de câncer é a negativa. E eu entrei nessa fase e eu falava, não é possível, eu estou levando uma vida normal, e, de repente, um caso tão grave que o médico falava, a indicação era mastectomia radical das mamas, esvaziamento de axilas, químio e rádio junto. Então, você pensa assim, eu estou saudável, está tudo bem, e, de repente, um diagnóstico tão grave. Na hora, como eu falei que eu entrei na negativa, eu falei, esse médico está maluco, né? Não é possível que isso está acontecendo e que seja tão grave. Fui conversar com o médico, então eu perguntei, vou fazer tudo isso, e qual a chance de cura? O que vai acontecer? E o médico disse, olha, são 5 anos de sobrevida. Então, você pensa assim, né? Eu costumo falar que a sensação é que a gente está ali, levando vida normal, cuidando da família, fazendo planos, e, de repente, parece que vem uma mão no nosso peito e fala, para. Agora você vai ter que olhar só para você. E aí, o médico me dando pouco tempo de vida, eu falei, bom, eu vou fazer tudo isso e eu não vou viver. Então, eu pensava assim, pessoas falam assim, você foi muito corajosa. Eu falo, não, na verdade, eu tive medo do tratamento que o médico estava me dizendo, por quê? A minha vida estava normal. Eu não tinha sintomas, eu não sentia nada. Eu só sabia que eu estava com câncer porque eu fiz os exames. Então, você pensa assim, eu vou passar por tudo isso
e eu vou morrer. Então, eu pensava assim, eu preciso descobrir por onde que o câncer entra, porque eu não entendia nada de terapia, não entendia nada de câncer, não vivia nesse mundo. Então, eu falava assim, eu preciso descobrir como que esse câncer entrou. Porque, se eu não fechar a porta, não adianta eu ficar fazendo cirurgia, e cortar, e fazer um monte de coisa, e, além de tudo, ainda não vou viver. E aí eu fiz o que todas as pessoas normais, hoje em dia, fazem. Eu fui para o Google. Eu coloquei no Google, né, como que o câncer entra, né, na nossa vida. E o Google lá dizia, entra através de alimentação, entra através do emocional e entra através do solo. O solo, eu pensei, meu Deus, do solo, nunca tinha ouvido falar de solo. Aí, lembrei que minha mãe, por coincidência ou não, que hoje em dia a gente entende que não é coincidência, também estava passando por um tratamento de câncer e ela tinha feito uma terapia, né? E minha mãe estava usando uns metaizinhos na cama, que eu falei, meu Deus, o que será que ela está usando? Na princípio, eu não contei para minha mãe que eu estava passando, que eu tinha pego o diagnóstico, porque ela também estava passando por isso, então eu não falei para ela. E ela me falou, Elisa, eu estou fazendo uma terapia e tem lá um DVD, assiste lá. E eu fui assistir o DVD, se chama Da Origem ao Fim do Câncer, né? O Daniel ainda tinha cabelo quando ele fez o DVD, não é isso? Nesse DVD tem a Clarice, tem pessoas que estão aqui, que contavam a história. E aí foi onde mudou o meu olhar. Ali, quando eu peguei o telefone, né, o contato, liguei para o Sérgio, comecei a terapia, e eu falo que ali mudou, porque, quando eu assisti o DVD, eu vi as pessoas falando de vida. Pessoas que haviam passado pelo tratamento, pessoas que estavam há anos ali, e elas estavam falando de vida assim, naturalmente. Ninguém falava do câncer, contava a história como câncer, mas era uma outra visão. E ali eu falei assim, gente, é isso que eu estava imaginando. Eu preciso fechar a porta. E essas pessoas descobriram como fechar a porta. Fui na terapia, chegando lá, pessoas conversando normalmente, o Sérgio com uma confiança me falando sobre a terapia, e ali minha vida começou a tomar um outro rumo. Marquei meu outro médico, né, porque eu não podia mais voltar naquele médico, porque já estava demorando. Marquei o terceiro médico. Ele pediu para que eu fizesse novamente os exames, para ver se não tinha espalhado. Não havia espalhado, mas a indicação era a mesma, mastectomia radical das mamas. E ali foi onde eu parei e eu pensei, existe aqui um caminho onde as pessoas falam de vida. E o médico não me deu nenhuma chance de vida. Então, o que eu fiz? Eu desliguei o meu telefone. Isso fazem 12 anos. Eu não fui na cirurgia. Eu fiz somente o método Kovacic. Eu tive um bebê. Meu bebê tem hoje 9 anos. E o que eu falo para vocês é que tem gente que fala, né, ai, que coragem, né? Não, eu fui muito medrosa. Eu tive medo de passar por tudo aquilo. Então, tem um ditado que diz, né, você nunca saberá a sua força até que a única alternativa que você tenha seja ser forte. Então, naquele momento, eu tomei uma decisão, porque eu tinha uma filha pequena de 11 anos, eu tinha uma vida para viver, e eu optei por ficar com a promessa das pessoas que me falavam de vida, que foi com o método Kovacic. Eu acredito que o senhor Estevam veio aqui por uma missão, e em 2012 foi-me dada essa missão. Eu acredito que eu vivi tudo aquilo para que hoje eu pudesse aqui estar falando com pessoas sobre câncer e estar podendo trazer essa palavra, né, de vida para as pessoas. Então, se uma pessoa que ouviu a minha história acreditar que pode falar de câncer, que tem vida após o câncer e que compreenda que todo esse universo não é... Você tem que encarar, né? Existe aí uma doença, existe um problema, mas que dá para passar por ele. Então, eu falo que, a partir de 2012, a minha missão começou a valer, e eu estou aqui para trazer essa mensagem para vocês. Gente, é isso. Muito obrigada. Que vocês aproveitem muito, que quem ainda não conhece o método Kovacic, é uma grande oportunidade. Obrigada, gente. Bem, então, é essa mensagem que a gente quer transmitir. A Elis, assim como eu já disse em relação a vocês, é uma ex-paciente, uma apoiadora de longo tempo e é voluntária, é terapeuta voluntária. Então, é uma pessoa, como ela disse, de forma rápida, ela entrou para o trabalho e arregaçou efetivamente as mangas e está participando com a gente, não só nesse momento de estar
contando, mas ela está com as mangas arregaçadas, trabalhando com a gente diuturnamente. Bem, vamos dando sequência. Então, agora o Daniel. Para quem não conhece, Daniel Kovacic é presidente da nossa ONG, Associação Estevão e Maria Kovacic, que foi fundada por ele com a nossa colaboração. Então, em 2008, fundamos, e ele vai estar, de alguma forma, falando disso. Então, Daniel. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, os nossos voluntários, terapeutas, simpatizantes, as pessoas que estão vindo aqui ouvir o método Kovacic pela primeira vez. Parabéns por se disponibilizar a conhecer algo diferente, algo que nunca ouviu falar antes, ou uma coisa totalmente fora do padrão que estamos acostumados. Conhecimento é sempre muito bom, e a gente abrir a porta para algo que é diferente nem sempre é fácil, mas é extremamente importante para a gente poder vencer barreiras que existem por aí. Gostaria de agradecer a Brale, o Movimento Todos Juntos pelo Câncer, pela oportunidade de estar novamente aqui. Nós viemos aqui nas primeiras edições, 2014, 15, 16, e agora estamos voltando. Tá? Nós temos um carinho imenso pela equipe da Brale, né? A gente teve uma relação muito boa, e parabéns pelo evento. E eu estou aqui para falar com vocês sobre o método Kovacic. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês a nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, coisas do dia a dia ali, eventos, atividades que estamos fazendo. Nossos canais no YouTube, nós temos dois, um em português e um em internacional, que tem alguns idiomas, italiano, japonês, francês. Tem pouco conteúdo no internacional, né? A maior parte do nosso conteúdo está no português, tá? Então, é uma biblioteca lá com vários vídeos de referência para quem quer conhecer o Kovacic, vídeos de 30 segundos a vídeos de 2 horas, tem vídeo para todos os gostos, de todos os tamanhos, todos os formatos possíveis, que é para passar essa informação. Nosso site, amk.org.br, quem quiser conhecer mais sobre terapia também pode ir lá, e lá também tem a lista de locais de atendimento. Apesar de ser uma novidade para a maioria de vocês, essa é uma novidade que já existe há 64 anos com atendimento aberto ao público. Nós estamos já distribuídos em 24 estados, Distrito Federal e em outros 9 países pelo Brasil. O trabalho no exterior é bem tímido por enquanto, mas já existe e está à disposição das pessoas. Bom, vamos então falar um pouco sobre o método Kovacic. Esqueci de pegar o passador. Bom, antes de mais nada, o que a gente precisa conhecer é o próprio Sr. Estevão Kovacic. Ele foi o cientista que desenvolveu toda a metodologia, toda a teoria de origem, processo terapêutico, a maneira para evitar essa doença e toda a forma como o trabalho é oferecido foi desenvolvido por ele. Então, essa terapia veio de geração em geração na família, de uma forma muito simples, foi crescendo, até que em 2008 nós nos juntamos, criamos essa ONG para dar dimensão a esse trabalho, um trabalho que é extremamente importante e que afeta a vida de muitas pessoas que procuram. Então, tudo que nós fazemos é ele, devido a ele e graças a ele. O que nós buscamos com o método Kovacic? Sai de um processo de doença para um processo de recuperação da saúde. E como que a gente chega nisso? Antes de falar, propriamente do método Kovacic, é importante entender o que é câncer no mundo. Porque eu já viajei muito pelo país, muito pelo exterior, e a grande realidade é que as pessoas não têm dimensão dos impactos que é o câncer. E que, se você quer entender o câncer de uma forma geral, tem 3 dados que são fundamentais. Primeiro, quanto custa? Quantos novos casos tem por ano? Quantos óbitos? Com esses 3 números, a gente consegue ter um panorama do impacto que é essa doença. Custo. Em 2010, o câncer estava estimado em 1,16 trilhões de dólares. Quando a gente vai para 2015, a expectativa era 2 trilhões de dólares. Dá para imaginar o que é isto em quantidade de dinheiro? São 10 trilhões de reais, mais, na verdade, né? O que a gente pode pensar? Ok, é uma doença difícil, é cara, então é natural que tenha esse valor. Mas, se a gente estiver diminuindo os casos e diminuindo os óbitos, é o preço a se pagar. Novos casos. 2012,
14 milhões. Expectativa para 2030, 27 milhões. Então, está tendo cada vez, já quase dobra o número de casos. E eu vi um dado hoje, numa palestra mais cedo, que em 2050 seriam 30 milhões de novos casos, ou mais. Está crescendo muito. Então, custa caro, não está impedindo novas pessoas terem, mas vamos lá. Se estiver impedindo o óbito, 2012, segundo a ONU, né, isso está no site da Organização Mundial de Saúde, 8,2 milhões de pessoas faleceram dessa doença. Em 2030, mais do que dobrar. O que acontece é o seguinte, em 2012, a cada 10 pessoas, 5,8 morriam dessa doença no mundo. 2030, vão ser 6,3. Isso quer dizer o quê? A doença não só está avançando, mas a quantidade de pessoas que morrem por essa doença está avançando. Se você pega a Sociedade Americana de Câncer, que é mais conservadora, o que eles mostram? Que a taxa de óbito cresce 10% a mais do que a taxa de novos casos. Então, essa doença, pessoal, infelizmente, está avançando, essa doença está matando. Então, infelizmente, apesar de todo o avanço que existe na tecnologia, tratamentos novos, novas ferramentas, novas possibilidades, essa doença segue avançando. E, por isso, é importante entender o quê? Que é preciso abrir a porta para falar sobre maneiras diferentes de enxergar essa doença, né? Encontrar novas possibilidades. E o Covatic é uma dessas possibilidades, é uma dessas maneiras diferentes de enxergar a doença. Por quê? No método Covatic, a parte mais importante, o fundamental do método Covatic é o quê? É a teoria de origem do câncer. E, para nós, câncer só tem uma origem, pessoal, muito específica. É quando o organismo vivo se expõe a uma vibração nociva que vem do subsolo, de água contaminada com fezes. Acontece essa contaminação, passa a ter uma vibração nociva e o organismo adoece. Quando a gente fala isso, as pessoas falam, não pode ser. A água com fezes é a única origem para o câncer? Como assim, única origem? A ciência já comprovou que o sol dá câncer, a ciência já comprovou que o ar-condicionado dá câncer, que a carne vermelha, e por aí vai. E aí a gente fala, realmente, se a ciência comprovou que o sol dá câncer, que o cigarro dá câncer, o Covatic está errado. Isso é um problema para nós. Por quê? Porque muita gente perde a oportunidade de conhecer mais, perde a oportunidade de fazer o método Covatic, por quê? Essa teoria não faz nenhum sentido, porque a ciência já comprovou. Mas tem uma questão aí, que é o quê? Outro dia eu estava lendo o jornal, apareceu essa manchete. Estudo aponta a relação entre depressão e mortalidade por câncer. Então, quando a gente lê apenas a manchete, a gente entende o quê? Que a depressão dá câncer e está matando. A maioria das pessoas não lê a matéria, porque a gente tem uma vida corrida, cada um tem milhões de coisas a fazer no dia, então a gente não lê tudo. Mas esse é um assunto que me interessa. O que eu fiz? Fui ler, para saber o que o jornalista está falando, até mesmo para poder confrontar com o que eu penso, a maneira que eu enxergo. E daí eu fui ler, é uma pesquisa feita pelo... Esse artigo... o que eu fiz aqui? Esse artigo foi baseado em uma única pesquisa científica, um artigo publicado pelo cientista David Bate, da Universidade de Londres. Então, esse título refere-se a apenas um artigo publicado. Eu falei, vou na fonte, vou ler o que o cientista escreveu. Porque quando eu li a matéria jornalística, as coisas não faziam muito sentido, não. Daí eu fui ler a fonte. E o que ele falava lá na pesquisa científica, na tal da pesquisa científica? Primeiro é que a pesquisa dele estava apontando uma constatação estatística. Ele, lá na pesquisa dele, não conseguia colocar um vínculo de causa e efeito. O que ele quer dizer? Que ele não está falando sobre a origem do câncer. O que ele estava falando é o quê? Que ele fez uma pesquisa com 180 mil pessoas com depressão no Reino Unido, tá, pessoal? E conseguiu chegar a esse número, que a cada 100 mil pessoas com depressão na pesquisa, 267 morreram de câncer. Isso é o quê? Uma constatação estatística. Não tem vínculo de causa e efeito. Isso causou o câncer. Ele avança dizendo o quê? Que uma pessoa que tem depressão tem a propensão ao uso exagerado de tabaco, álcool, uma alimentação inadequada, que gera o quê? São fatores de risco para câncer. Pessoal, guarda esse termo, que esse é o termo que é o X da questão aí, no entendimento de tudo isso aí. Então, ele não sabe se o câncer que a pessoa teve foi do álcool, da obesidade, depressão, né, alimentação. Daí ele avança dizendo que não pode descartar a casualidade inversa, que é o quê? Não é a depressão que causou um câncer, mas um câncer ainda não diagnosticado que tenha gerado essa depressão.
E aí termina dizendo o quê, pessoal? Qual que é a conclusão do artigo científico, dessa pesquisa feita pelo cientista? Até agora, as tentativas de demonstrar um possível vínculo com câncer tiveram resultado pouco claros. Então, o cientista, na pesquisa científica, no artigo publicado, diz o quê? Não sei qual a origem do câncer. O jornalista pega este mesmo artigo, escreve uma matéria jornalística e afirma o quê? Cientista aponta a relação entre depressão e mortalidade por câncer. Então, o que acontece, pessoal, é o quê? Isso é uma coisa muito séria, pessoal. Quando você vai ler artigo científico, e aí eu recomendo para todo mundo, entra no Google, tem o Google Academics, só tem artigo científico. Você vai ler pesquisa lá sobre a origem do câncer, você vai chegar à conclusão que, dentro da ciência, não se sabe a origem do câncer. Poxa, mas se não sabe a origem do câncer, por que falam tanto aí que a ciência diz que o câncer vem daqui, vem dali, vem de lá? Como esse artigo diz. Existe uma confusão com terminologias. O que é causa e o que é fator de risco. Causa é o quê, pessoal? O que origina. No caso do câncer, é o que inicia o câncer no organismo da pessoa. E outra coisa é fator de risco, que é uma condição, comportamento, algo que aumenta a chance de alguém ter câncer. Então, quando a gente vai para a ciência, o que a ciência consegue descobrir? Fator de risco. Ah, se você bebe mais, você tem mais chance de ter isso. Se você fuma mais, tem mais chance de ter câncer no pulmão. Se você faz isso, você vai ter maior chance de ter câncer lá. Mas fator de risco, pessoal, não causa câncer. E a grande confusão que existe, pessoal, é isso. Quando vai para a imprensa, tratam-se fator de risco como causa. E aí o que acontece? As pessoas, obviamente, não vai ler artigo científico, porque não faz sentido, e acaba tendo essa confusão. E as pessoas acabam fazendo o quê? Se privando da possibilidade de fazer algo diferente, baseado numa informação que está imprecisa. Baseado nisso, pessoal, entendendo isso, eu acho que isso acaba ajudando as pessoas a abrir um pouco mais a mente, a possibilidade de enxergar uma maneira diferente. Não que tenha que acreditar na terapia, quando vocês escutam. Aliás, vou dizer para vocês já de antemão, a grande maioria dos pacientes que vêm fazer a terapia, que iniciam a terapia, não acreditam na terapia. Mas se a pessoa não acredita, o que ela está fazendo lá? Porque é aquele momento que o médico vira e fala, ó, a quimio não está mais fazendo efeito. O tumor no pulmão está crescendo de novo. Ou ele simplesmente vira e fala, ó, você tem 6 meses de vida. Porque nesse momento não importa mais o que a ciência diz, o que o vizinho diz, o que o líder religioso diz. Por quê? Porque quando der 6 meses, acabou. Então, algumas pessoas nesse momento se permitem e buscam várias práticas, entre elas está o Kovačić. E qual que é a origem do método Kovačić, pessoal? A origem do câncer. Para nós tem uma única origem, como eu falei, tem água no subsolo, lençol freático. Né? Quando essa água ali embaixo é contaminada por fezes, que pode vir de uma fossa, que vaza o seu conteúdo ali no subsolo, contamina toda aquela água, ou aqui na cidade, uma tubulação de esgoto que se rompe, esse conteúdo vai para o subsolo, contamina essa água. A água limpa, pessoal, tem uma vibração. Quando a água é contaminada por fezes, ela passa a ter uma vibração que é nociva ao organismo vivo. E quando o organismo vivo permanece de forma prolongada exposto à vibração, vai adoecer de câncer. O que é uma exposição prolongada, pessoal? No caso do ser humano, ele precisa ficar o quê? 2 anos de forma rotineira exposto a essa vibração para que apareça a primeira manifestação física da doença, como a gente conhece, que é o quê? Tumor, ferida ou disfunção de um órgão. O principal local onde as pessoas se expõem é onde? Na cama. Opa! É na cama. Por que na cama? Imagina que aqui é a minha cama. Aqui embaixo está passando esse lençol freático lá no subsolo, contaminado com fezes. Toda vez que eu deito na minha cama, eu fico ali 4 ou 8 horas por dia recebendo essa vibração. Depois de vários dias na semana, depois de 2 anos dentro dessa rotina, a doença vai aparecer nas suas formas clássicas. Mas a cama, pessoal, é um dos locais. Não é o local que eu fico mais, é qualquer local que eu fico em rotina. Portanto, local de trabalho, sofá, ali onde eu sento para assistir uma TV, uma novela, fico ali, jornal e uma novela, ali já vai 1 hora, 1 hora e meia por dia. Cadeira da varanda, o pessoal que mora no interior gosta muito de varanda, e por aí vai. Locais de rotina onde eu fico parado em relação ao solo. E a grande pergunta que a maioria das pessoas tem é o quê? Tá, Daniel, você está falando que
Tem 5 pessoas... A pergunta que as pessoas têm é, Daniel, você está falando que a origem da doença, que é única, está dentro da minha casa. Se na minha casa tem 5 pessoas, por que eu sou o único a adoecer de câncer? A primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? Pode ser que tenha adoecido no trabalho, pode ter sido que adoeceu em algum outro local. Né? Mas vamos dizer que tenha sido na casa, a pessoa adoeceu na casa. A gente precisa entender o quê? Como essa vibração se propaga. O primeiro fator que a gente precisa entender é o quê? Que ela sobe só na vertical. Então, ela vai subir e pode subir 10, 20, 30 andares de um edifício. Ele não vai para a lateral, né? Não vai na diagonal, é exatamente para cima. Então, logicamente, para eu me expor a essa vibração, preciso estar aonde? Exatamente em cima do percurso do veio de água no subsolo. Pode ser a tubulação do esgoto que sai do banheiro também, tá, pessoal? Porque lá tem água com fezes. Mas vamos dizer que é um lençol freático. Então, eu preciso estar exatamente em cima desse lençol freático. E qual que é o caminho que um lençol freático faz ali no subsolo, pessoal? Sei lá, vai saber, é totalmente aleatório. É igual um rio na superfície. Tem hora que ele é mais estreito, tem hora que ele é mais largo, está cheio de curvas, totalmente aleatório. Então, se você pegar um veio de água, ele pode ter 30 centímetros de largura. Então, se esse veio de água está cruzando aqui, eu estar parado nessa posição, ou eu estar parado nessa posição, é uma diferença muito grande para a gente. Por exemplo, essa casa. Vou imaginar essa casa. Vou imaginar que essa linha vermelha aqui, pessoal, que cruza, seja o caminho que esse veio de água está fazendo no subsolo. Esse veio de água contaminado com fezes. De acordo com o Kovacic, quem que ficaria doente nessa casa? Primeiramente, quem está aqui na cama, deste lado de baixo, não de cima, tá, pessoal? Aqui embaixo. E também quem está na cozinha. De repente, a pessoa na cozinha fica ali uns 5, 10 minutinhos preparando o café da manhã, come, volta mais 5 minutinhos a lavar a louça, volta ali no almoço, meia hora preparando comida ali, depois do almoço, mais 10 minutinhos lavando louça, aí vem lanche da tarde, jantar. No fim do dia, quanto tempo essa pessoa passou parada neste local? E aí a gente vai avançar por outra coisa polêmica, que também diverge muito das visões de câncer que existem por aí. Por quê? A primeira coisa é, a manifestação da doença, portanto, tumor, ferida ou a disfunção do órgão, para nós, no método Kovacic, não é o câncer. Mas, Daniel, se o tumor não é câncer, o que é câncer? Para nós, dentro da nossa visão, câncer é um agente. É uma coisinha que fica próximo à região do coração e próximo à região do baço. Como é que funciona essa história? Lembra dos 2 anos que eu falei que existe para a doença aparecer fisicamente no corpo? Logo no começo, quando você começa a expor, surge o agente. Ele vai se fortalecendo e vai começando a fragilizar o seu organismo. E começa a minar o seu organismo. E começa a causar disfunções ao seu corpo, resultando nas primeiras sensações visíveis do efeito dele sendo... Com 1 ano, por volta de 1 ano, a pessoa começa a sentir o quê? Fraqueza normal, indisposição, dores pelo corpo. A pessoa começa a acordar mais cansada do que foi dormir. Tá? Só um detalhe, pessoal, não é porque está sentindo isso que vai ter câncer, tá, pessoal? Isso aqui pode ser uma gripe, dengue, pode ser várias coisas que pode causar isso. Mas a gente sabe o quê? Que, normalmente, a grande maioria das pessoas começa a sentir isso quando dá 1 ano. E, normalmente, quando a pessoa vai ao médico pela primeira vez. Está sentindo um monte de incômodo, vai no médico, o médico faz um monte de exame, quando chega o resultado, nada. O médico fala, deve ser estresse, deve ser isso, deve ser aquilo, toma esse medicamento aqui, descansa um pouquinho, se alimenta adequado, e a pessoa vai lá e faz. Só que acontece, o tempo vai passando, vai ficando mais intenso, mais intenso, mais intenso, até que completa 2 anos. Quando completa 2 anos, o que acontece? O agente tem a força suficiente para se manifestar, aí ele começa a aparecer nas formas clássicas, tumor, ferida ou a disfunção de um órgão. E a pergunta que vem a seguir é, tá, Daniel, se o agente é o câncer, por que eu tenho um tumor no cérebro? Por que eu tenho uma ferida na minha pele? Por que eu estou com uma disfunção no meu rim? A primeira manifestação da doença vai aparecer aonde? Normalmente, na parte mais frágil do organismo dessa pessoa. Daí a gente pode pegar o exemplo do fumante, que é o mais ilustrativo, né, pessoal? Qual que é a parte mais frágil do organismo de um fumante, pessoal? Pulmão. Todo o sistema respiratório, principalmente pulmão. Então, imagina que a pessoa... Eu fumei a minha vida inteira, 50 anos fumando.
Nunca tive câncer. Posso ter tido um monte de problema respiratório, menos câncer. Daí eu resolvo mudar de casa. Daí mudei de casa, vim morar nessa casa. Comecei a me expor a essa vibração que estava ali embaixo da minha cama, por exemplo. Depois de 2 anos dentro dessa rotina, o que acontece? O agente tem a força suficiente para se manifestar. Aonde que está mais fraco o meu organismo? No pulmão. Então, provavelmente, é ali que ele aparece pela primeira vez. Só vamos pegar o exemplo das mulheres. Quais são os órgãos mais frágeis das mulheres? Mama, seguido por órgãos reprodutores. Qual que é o câncer mais comum nas mulheres? Câncer, órgãos reprodutores. Homens com 50, 60 anos, qual que é a parte mais frágil do organismo deles? Próstata. Qual que é o câncer mais comum nesses homens? Homens da cidade? Próstata. Crianças. Vocês sabem qual que é o câncer mais comum em crianças? Leucemia. De acordo com o Kovacic, por que leucemia é o câncer mais comum nas crianças? A criança está em desenvolvimento, certo? O que está proporcionando tudo que ele precisa para desenvolver? A medula. Então, não é uma parte que está doente, frágil, é uma parte que está mais sensível no organismo. Então, normalmente, é ali que ele vai aparecer. Então, pessoal, tudo que eu estou falando para vocês é o quê? É o tal do fator de risco. Então, lá a ciência não fala se você tem esse tal hábito, você tem mais chance de ter câncer em tal órgão, se você tem aquele hábito, você tem mais chance de ter câncer naquele órgão. É justamente o que a gente pensa. Se eu bebo muito, descompensadamente, eu tenho maior chance de ter o quê? Uma fragilidade ou qualquer tipo de doença no meu rim, por exemplo, fígado. A probabilidade de você ter câncer lá, quando a gente estiver forte, é maior. E lógico, pessoal, isso na primeira manifestação, porque na metástase, aí a doença já vai se espalhando pelo corpo. Então, na verdade, não é para nós que veio de um órgão para o outro. É o agente que se manifestou no local, depois se manifesta em outro, e vai se manifestando pelo organismo da pessoa. Como é que funciona o processo terapêutico? Nós usamos esses 4 peças metálicas, na verdade 3, que é o U e acelerador, usado no processo de recuperação de saúde, e o isolante, que é usado para evitar o contato com a origem dessa doença. Tem um pequeno e tem um grande. Na verdade, o pequeno a gente não usa mais hoje em dia. Como é que funciona isso? Terapia dura 1 ano. Nesse 1 ano são 14 sessões, de 20 minutos cada. Põe o U no ombro esquerdo, acelerador na mão esquerda, e isso é uma sessão. O que acontece quando eu ponho o U, no ombro e o acelerador na mão? No ambiente, pessoal, não tem oxigênio, gás carbônico, tantos outros elementos que a gente não consegue ver, tocar, mas que existem, que estão aqui. Junto com eles, o senhor Estevam Kovacic descobriu que existia um elemento que é extremamente saudável, que ele chamou de energia cósmica. Tá? Não se apeguem ao nome, tá? Isso é só um nome, podia ser qualquer outro nome. Tá? Ele chamou de energia cósmica porque ele quis chamar de energia cósmica. Tá? Importante entender que é o quê? É um elemento extremamente saudável. E esses metais fazem o quê? Eles captam, eles puxam, essa energia em alta concentração para dentro do organismo. Quando essa energia entra dentro do organismo, o que ele faz, essa energia? Primeira coisa, tira a vitalidade do agente. Isso faz com que o quê? O organismo comece a voltar a funcionar normalmente. Por quê? Porque quando o agente está ativo, ele começa a atrapalhar todas as funções do organismo, que nem falei antes, que acaba em algum momento resultando no cansaço, na dor e por aí vai. Só que ele faz mais. O organismo não está o tempo todo produzindo células malignas, então células que param de funcionar, são as células malignas, só que o nosso próprio corpo elimina essas células, porque o nosso corpo é inteligente. O problema acontece o quê? Quando o agente está ativo, ele impede várias funções do organismo de funcionar corretamente. Aí o corpo começa a fazer o quê? Ele para de eliminar essas células malignas. Daí a célula segue crescendo. Ela cresce, se divide, cresce, se divide. Outras células se juntam e vai acontecer o quê? A formação tumoral. Então, dentro do nosso ponto de vista, o gatilho para esse crescimento, desse aparecimento das células é o quê? É o agente que impede o funcionamento do organismo, que resulta nisso, nessa formação tumoral. Então, a formação tumoral não é o resultado direto da ação do agente ou da doença no corpo, mas sim um reflexo do organismo a mau funcionamento devido à ação desse agente. E aqui que é bem importante entender. Por quê? Quando você faz a sessão e tira a vitalidade do agente, a nossa expectativa é o quê? Que a doença pare de evoluir naquele estágio. Por quê?
Porque o corpo começa a recuperar suas funções, ele começa a voltar a trabalhar normalmente, ele vai fazer o quê? Voltar a eliminar as células malignas, que ele já deveria estar eliminando, que eliminou a vida inteira e parou por quê? Por causa da ação do agente. Então, a nossa expectativa é o quê? Que quando começa a fazer a terapia, as manifestações parem de crescer e não apareçam outras. E com o passar do tempo, conforme o corpo vai se fortalecendo, vai fazendo o quê? Ele vai eliminando aquelas células que estão ali. Então, ele começa como se estivesse dilapidando esse tumor. Além do que, essa energia natural, por si só, ela também tem uma função do quê? De impulsionar a saúde como um todo, acelerando os processos de regeneração e cicatrização do organismo. Aqui, por curiosidade, é o atendimento a animais. A terapia funciona igualmente para animais, tanto em questão de teoria de origem, quanto processo terapêutico. Só que tratar animais, pessoal, é muito mais fácil do que tratar ser humano. E aí eu dou uma razão muito simples para isso. Animal não fala. Animal não chega lá no atendimento. Daniel, cadê a comprovação científica? Daniel, tem artigo publicado? Daniel, cadê a estatística? Daniel, meu líder religioso? Daniel, meu vizinho? Não tem isso, não tem todas essas questões. Simplesmente o tutor chega lá, põe metalzinho, o acelerador, vai para casa, usa o isolante em casa e a terapia é feita. E isso, pessoal, funciona. Método Kovačić, que a gente colocou método no começo do nome, não é para ficar bonito, charmoso, é um método. É porque é uma metodologia. Você tem a parte A, você tem a parte B e tem a parte C. Se você quer ter o resultado que a gente diz que é possível ter, tem que fazer o quê? A, B e C. Não é o self-service. Ah, quero esse, não acredito nesse, vou fazer esse aqui e vou ter o resultado. Não existe, pessoal. Esse aqui é atendimento em cavalos. A gente também atende cavalos. A gente atende todo tipo de animal. Jabuti, assim. E os resultados são sempre os mesmos. A pequena variação que tem não é em resultado, é na velocidade que alcança o resultado e até aonde consegue avançar os resultados. Por quê? Primeira coisa a entender, método Kovačić não trata tumor. Tá? Poxa, não trata tumor, o que você trata? A gente tira, que nem eu falei, tira a vitalidade do agente. Então, no primeiro momento, quando alguém vem fazer o método Kovačić, não importa se tem carcinoma, linfoma, leucemia ou qualquer um desses outros 100 tipos de doenças que são entendidos como câncer. Por quê? A gente sempre vai no agente. Tirou a vitalidade do agente, não importa onde a manifestação da doença esteja, o corpo começa o processo de regeneração e eliminação daquele corpo que não deveria estar lá. No segundo momento, importa saber onde está? Sim. Por quê? Porque cada órgão tem uma gravidade diferente. Cada órgão tem consequências diferentes. Portanto, o processo de recuperação e regeneração daquele órgão pode demandar mais. E, às vezes, infelizmente, e ainda acontece muito, muita gente chega aqui quando? Metástase, terminal, e, às vezes, com o órgão já em falência. Infelizmente, com o órgão em falência, por mais que você estacione a doença, comece o processo de regenerar, o órgão já foi comprometido, além da possibilidade de se regenerar. Mas, ainda assim, o Kovačić é válido. Por quê? Tudo depende de dois fatores. Primeiro, onde a doença se manifestou, qual o órgão, e o dano causado. Para a gente saber, capacidade de regeneração. Então, imagina que eu tenho uma manifestação como uma ferida na pele. Esquece câncer, pessoal. Vamos ver ferida na pele. Vamos ver pele. Quais são as características da pele? Regeneração é boa, pessoal? Muito boa. Regeneração da pele é rápida? Costuma ser muito rápida. Pele é vital? Pequena escala? Não. Então, quando a gente está falando em pele, câncer de pele, a gente tem excelente expectativa. Por quê? Porque a pele tem uma excelente expectativa de regeneração. Então, tirou a vitalidade do agente, não se expôs à vibração que vem do subsolo, a pele faz o quê? Recupera a sua função. O que ela vai fazer? Regenerar bem, regenerar rápido, e não é vital. Então, a gente tem excelentes expectativas quando lida com câncer de pele. O mesmo, pessoal, se aplica para câncer de próstata, para câncer de mama. Porque não são órgãos vitais e têm recuperações boas. Agora, qual que é o outro lado da moeda? Imagina que eu tenho tumor no pâncreas, tumor no pulmão. São órgãos extremamente vitais. Eles têm outra possibilidade de regenerar que, às vezes, é mais limitada. E também tem outra velocidade para alcançar qualquer possível regeneração. Então, o limite do Kovačić está aí. Começa aí. O que tem que se recuperar? Porque a doença vai parar? Vai. A gente até diz que 99% das vezes, onde a pessoa faz o método Kovačić corretamente, a doença para.
onde está. Ah, então a pessoa vai curar? Calma aí. Câncer é uma jornada. O que a gente sabe é o quê? Vai parar. Só que tem a recuperação da saúde e tem muitos fatores que rodeiam, que permeiam o universo do câncer e que a pessoa tem que superar. Se ela conseguir superar tudo, sim, ela tem uma grande possibilidade de recuperar a saúde da pessoa. Então, esse é o limite. Tá, Daniel, esse é o limite, eu entendi, mas eu tenho câncer, vou fazer o método Kovačić, o que eu vou sentir? Aí a gente tem 2 possíveis resultados. A curto prazo, e a curto prazo, pessoal, é entre a primeira sessão, entre colocar os metais no braço, em 1 mês e meio. É melhor na qualidade de vida. E isso acontece para qualquer caso. Pode ser um primeiro diagnóstico, é um caso terminal, estou com metástases em 2, 3, 4, 5 órgãos. Pode ser uma criança recém-nascida a um idoso de 100 anos de idade, não importa. Todos vão começar por aqui. Tá? Que é diminuição de dor, melhor na qualidade do sono, melhor na aceitação da alimentação e um aumento, resultando, obviamente, no aumento da disposição física. Diminuição de dor. Vou tomar a liberdade de falar aqui o exemplo do Ricardo, que está sentado aqui, que ele deu depoimento para a gente no podcast da MK, recentemente. Ele estava com câncer de testículo, fez a primeira sessão. Ele disse que no dia seguinte diminuiu 60% a dor. Na semana seguinte, desapareceu por completo a dor. E é isso que a gente espera, pessoal. Então, tem pessoas que vêm tomando morfina. Ah, eu tomo morfina a cada 4 horas, mesmo assim não aguento de dor. Daqui 2, 3 dias, está tomando morfina a cada 8 horas, porque sente menos dor, 12, dali a pouco 1, 2 semanas, uma vez por dia, às vezes já até para de tomar. Qualidade de sono, mesma coisa. Começa, em vez de acordar 10 vezes à noite, começa a acordar 7, daí uma semana 2, o corpo vai equalizando. São mudanças que às vezes podem ser pequenas, mas que elas são contínuas e são crescentes. E se esses 4 pontos estiverem tendo essas melhoras, a gente sabe que vai chegar no segundo benefício. Tá? E uma observação importante é o quê? Quanto pior a pessoa estiver em termos de qualidade de vida, quanto pior. Não come há 3 meses, morfina a cada 4 horas não vence, não dorme, não fecha o olho à noite. Maior vai ser a diferença inicial. O salto inicial é muito maior. Quanto mais estável a pessoa, menor a mudança inicial nos termos de qualidade de vida. Ok, está tudo certo, está melhorando esses 4 pontos, quer dizer que a terapia está funcionando, e a gente vai chegar no próximo resultado, que é o quê? Uma mudança na manifestação física da doença, que vai acontecer em qualquer caso por volta de 3 meses. Por que eu falo em qualquer caso por volta de 3 meses? Porque atendemos pessoas com manifestações dos mais diversos locais. Então, nos casos mais graves, não importa quão grave esteja, com 3 meses todo mundo vai ter. Isso quer dizer o quê? Que muitos casos que sejam mais simples, que a pessoa esteja com uma qualidade de vida melhor, tenha uma idade mais favorável, pode acontecer antes. Próstata, a gente costuma ver muito mudança com 1 mês. Leucemia, muita mudança com 1 mês. Significativa. O que é essa mudança significativa? Pode ser normalização de indicadores, pode ser alteração das características desse tumor, pode ser uma diminuição do tamanho desse tumor e pode ser o desaparecimento por completo dele. O que é uma normalização de indicadores, pessoal? Vamos pegar esse exemplo desse assistido. Ele estava foi começar a fazer o Kovačić, então fez exames de imagem, biópsia, todo diagnosticado, e está fazendo acompanhamento do câncer com um marcador tumoral, então o marcador CEA. Em 3 de outubro estava em 2.000, extremamente alto. Para vocês terem noção de referência, não fumantes é 2,5, fumantes é 5. Ele estava em 2.000, completamente estourado. Depois de uma semana desse marcador, começou o Kovačić, no dia 10 de outubro. Com 1 semana de Kovačić, baixou para menos da metade. Com 2 semanas de Kovačić, baixou para 1/4 do tamanho do valor original. Esse mesmo assistido, o CA199, 3 de outubro, 650 ali. Início do Kovačić 1 semana depois. Com 1 semana de Kovačić, caiu 1/3 do valor original. 2 semanas de Kovačić, caiu pela metade. E aqui fica muito claro que a questão que eu falei, quanto pior, maior a diferença inicial. Então, o CE, que estava totalmente descompensado, caiu para 25% em 2 semanas. O CA19, esqueci de falar o valor de referência, né? Está 650, referência é 37, tá? Caiu pela metade, a queda foi menor, mas todos estão indo para onde?
para a mesma direção, que é diminuição dos sintomas. Mudança na manifestação da doença, o que é isso? Existe tumor benigno, existe tumor maligno. Tá? Maligno é sempre câncer, não existe câncer benigno, pessoal. Se é câncer é maligno, se é maligno é câncer. Tá? Quando faz o Kovacic, o tumor maligno não se torna um tumor benigno, mas ele começa a perder características que o designam como tumor maligno. Tá? O que acontece? Vamos fazer uma comparação com cor, uma analogia com cor para a gente entender. Vamos imaginar que um seja a cor preta e o outro seja a cor branca. Quando começa a fazer o Kovacic, o que vai acontecer com ele? Vai se tornar um cinza. Por quê? Ele perde características de um, começa a aproximar do outro, mas não chega. Tá? E daí começa a acontecer o quê? O médico patologista que vai fazer uma análise vai começar a pegar a biópsia e vai acontecer coisas do tipo... Ainda não me adaptei com isso. Sarcoma, interrogação. Mieloma, interrogação. Vai começar a aparecer biópsias como inconclusível, indeterminado. Por quê? Porque o médico vai pegar e vai olhar. Ó, isso aqui está com cara de maligno, mas está faltando isso, isso e isso. Mas daí não dá para ser benigno, porque... E começa a ficar umas confusões. Então, tem médico que vai pôr isso, tem médico que vai olhar, o patologista vai olhar o histórico da pessoa e falar, ó, está faltando algumas coisas, mas a biópsia anterior era tal, 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 então deve ser, manda lá. E vai seguir, mas começa a aparecer coisas do tipo. O que acontece? Vou imaginar essa laranjeira aqui, pessoal, cheia de laranjas. Imagina que eu vou até lá e faço o quê? Arranco uma por uma. Vou lá, uma por uma. Como que ela vai ficar? Igual, só que sem laranjas, óbvio, né? Agora, imagina que eu vou embora. Depois de algumas semanas, 1, 2, 3 meses, eu volto. Como é que está essa árvore? Cheia de laranja. Por que ela está cheia de laranja de novo, se eu tinha arrancado tudo? Porque essa árvore tem uma raiz cravada no subsolo, puxando o quê? Tudo que ela precisa para desenvolver. E o que é o desenvolver da árvore, de uma laranjeira? Dar galhos, dar folhas, dar laranjas. Então, quando eu arranco essas laranjas todas e volto, está cheio de laranja, não é nada mais, nada menos do que o natural. Por quê? Porque a natureza está no seu ciclo. Agora, imagina a situação diferente, né? que equivaleria ao Kovacic. Mesma árvore, só que, em vez de arrancar as laranjas, eu faço o quê? Corto o tronco. Quando eu olho para ela continua igual, só que só está caída ao chão. Mesma história, vou embora. Depois de algumas semanas, 2, 3 meses eu volto. Como é que está aquela árvore lá no chão, pessoal? Seco. As frutas e as folhas caíram. Por quê? Não tem mais a raiz no subsolo, puxando o que precisa para se desenvolver. Então ela morre, ela seca. Naturalmente o fruto cai. Quando eu olho a laranja ali no chão, a laranja deixou de ser laranja, pessoal? Não deixou. Mas a cor dela continua igual? Não. A textura dela continua igual? O suco continua com o mesmo gosto? Provavelmente não. Tudo mudou, mas não deixa de ser laranja. É exatamente a mesma coisa que acontece com o método Kovacic. Tirou a vitalidade do agente. E o principal, não se expôs mais a essa vibração que vem do subsolo, a manifestação da doença morre. Por quê? Não tem mais o que está alimentando. Então, aquele tumor que é enraizado no tecido, a gente espera o quê? Que ele se desprenda, comece a amolecer e diminuir. A gente tem, pessoal, dentro do Kovacic, alguns prazos. Apesar de não fazer promessas, a gente costuma ter marcos que a gente espera enxergar nos nossos assistidos durante a terapia. Claro, desde que o assistido esteja fazendo as coisas corretamente. O primeiro, no primeiro dia, é o quê? A eliminação da vitalidade do agente. Então, o que eu digo para vocês que a doença no corpo é eliminada no primeiro dia. E, a partir desse primeiro dia, começa o processo de melhora na qualidade de vida. Daí vem o segundo marco, que é o qual? Com 1 mês e meio, a gente quer ver o quê? Uma mudança expressiva na qualidade de vida. Então, quando chega a 1 mês e meio, aquele assistido que normalmente vem com aquela expressão estereotipada de paciente oncológico, com uma pele esbranquiçada, meio amarelada, meio magro, né? Cansado, às vezes não olhando direito, né? Às vezes chega paciente que nem consegue falar por si só. Quando chega 1 mês, a gente espera o quê? Que ele esteja forte, disposto, uma coração melhor, mais animado, comendo,
fica claramente diferente. Muitos assistidos nossos, que começaram bem debilitados, quando chega um mês e meio já é outro. Você olha para ele, você não reconhece ele mais como paciente oncológico, você pode até falar, não parece que está muito bem, não, mas não consegue ter a dimensão do problema que a pessoa tinha. Com 3 meses, nós chegamos na primeira manifestação expressiva da doença, que eu falei. Diminuição de marcador tumoral, mudança na característica do tumor, diminuição do tumor ou desaparecimento por completo desse tumor. O que pode acontecer antes. Então, próstata, marcador tumoral de PSA, com um mês já cai muito, né? Tumor de mama, com um mês, às vezes diminui 30%, 40%, às vezes desaparece por completo, depende de alguns fatores por aí. Mais uma vez, não pode fazer promessa. E, com 6 meses, a gente vai chegar aonde? Na maior redução possível no tamanho dessa manifestação. Então, o que a gente espera? Quando chega a 6 meses, ele diminuiu o que tinha que diminuir. Se diminuiu 70%, diminuiu. Se desapareceu, desapareceu. A partir daí, a gente não espera que tenha mais diminuição. Mas isso não significa que a doença está lá, tá, pessoal? Por quê? Para nós, o agente é a doença. O tumor vai diminuir, vai ficar lá 30% do original, mas ele vai estar seco. O médico fala, esse tumor morreu, está seco, está encapsulado, ele está murcho. O médico começa a fazer analogias para o assistir tentar entender que aquele tumor está lá, mas e vai passar anos. A própria Elisa aqui diminuiu 70% um tumor, o outro desapareceu, e está 12 anos lá, quietinho, sem incomodar. E com 1 ano acaba a terapia. A gente vai passar por uma melhora na qualidade emocional, a mudança emocional é fundamental, porque a pessoa chega lá, primeiro, a maioria das vezes contrariada, porque não quer estar lá. Ela já passou, às vezes já é terminal, passou por 2, 3 terapias antes de chegar ali no Covatic, é só mais uma que ele vai tentar. Às vezes está achando até que alguém está dando golpe, querendo tirar um dinheiro em cima dele. Está com dor, está sem dormir, está sem comer, está um quadro péssimo. Então, ele chega ali numa situação bem ruim e a família junto numa situação ruim. Porque a família não está doente, mas está acompanhando esse processo. Está vendo aquele ente querido adoecer, aquele ente querido padecer e já está temendo pelo pior ali, que muitas vezes acontece, né? Então, isso desestabiliza não só o paciente, mas toda a família, é a doença da família. É uma doença que dura 1 semana, 1 mês. É uma doença que dura meses, uma doença que dura anos. Infelizmente, como a gente pode ver nas estatísticas, infelizmente, muitas vezes, a maioria das vezes, não termina bem. E a gente vê o quê? A pessoa renascer, o ânimo dela renascer, a disposição, a vontade de viver renascer. E isso desperta, renova a esperança na família, que também acompanha isso e começa a se empenhar mais para fazer as coisas corretas, para ajudar. E esse crescimento é muito bonito de se acompanhar durante a terapia. E a parte mais importante da terapia é o quê? Correto uso isolante. Porque não importa se eu vou lá no atendimento, faço centenas de sessões de captação de energia, começo a recuperar a saúde, o tumor começa a diminuir, o tumor desaparece. Se eu volto lá em contato com aquela vibração que vem do subsolo, e que para nós é a origem da doença, o que acontece? A doença volta. É por isso que existe metástase, por isso que a metástase é muito frequente. Por quê? A grande maioria das pessoas continuam expostas no mesmo lugar. E, portanto, a doença volta. Então, o isolante serve para quê? Para bloquear essa vibração. Então, você pode continuar usando o mesmo local sem estar em contato com essa vibração. Portanto, não existe possível resultado sem o uso adequado do isolante. Para terminar aqui, pessoal, quero mostrar alguns casos para vocês. Esse aqui é um caso de próstata. Um homem de 62 anos de idade. Esse quadro aqui, esse caso é bem interessante porque ele mostra bem bacana o processo de diagnóstico da pessoa, da doença, e depois o processo inverso. Então, essa pessoa estava com câncer de próstata, não estava passando bem. Não, desculpa, esse caso foi fazer exame de rotina, foi lá no médico, o médico fez o exame do toque e viu, próstata está aumentada e a textura está diferente. Vai fazer um exame de imagem. Ele foi lá, fez ultrassom. Opa, estou dando spoiler aqui. Ultrassom, deu 44. O que é isso? Gramas. Mais ou menos o dobro do tamanho da próstata. Opa, toque está diferente, tamanho está elevado. Faz o marcador tumoral, PSA, 5,7. Limite é qual? 4. 4 para cima, indicativo de malignidade, abaixo de 4, normalidade. Então, está tudo fechando para o câncer. E, de fato, partiu para a biópsia e veio lá o diagnóstico dele de câncer. Homem normalmente não faz tratamento, não busca nenhuma informação, não quer fazer
tratamento nem médico, nem nenhum, né? Geralmente é mais resistente e tudo mais. Mesmo Covatic, 70% a 80% do público que faz Covatic é mulher. Os outros 20% é homem que é empurrado por uma mulher, ou é a esposa que leva, ou é o filho que leva, ou é a mãe que leva. Dificilmente o homem vem e fala, eu quero fazer o Covatic, com exceção da próstata. Por que com exceção da próstata, pessoal? Medo. Medo de ficar impotente, medo de ficar com incontinência urinária. Homem nenhum quer ficar com isso. Então, eles topam até fazer uma terapia natural que nunca ouviram falar, por medo. E foi o que ele fez. Começou a fazer método Covatic. Com 3 meses, o PSA estava em 4. Com 4 meses, estava em 2,7. O médico falou, opa, vamos fazer outro ultrassom. Quando fez outro ultrassom, 21 gramas, com 6 meses, 21 gramas, tamanho normal da próstata. Então, ele conseguiu recuperar a saúde dele, fazer o organismo dele voltar a estar igual antes da doença, apenas fazendo o método Covatic. Isso foi em 2012, mesmo ano da Elis. Igual a Elis, está bem. A gente teve contato recente, acho que 1 ou 2 anos atrás. Segue bem, sem metástases. Isso que, no câncer tem essa questão que é importante, que é o quê? O tempo. Quando acaba o tratamento de câncer, não dá para falar que a pessoa está curada. Por quê? Vai começar um período de 5 anos chamado remissão. E se a pessoa vence esse período de 5 anos sem manifestações da doença, aí ele começa a ser considerado curado. Por quê? Porque o período de remissão há a possibilidade de metástase, que normalmente acontece ali por volta de 6 meses a 2 anos. Mas pode acontecer em qualquer parte desse período. E ele está aí há 12 anos sem sinais da doença, felizmente até hoje. Esse outro caso também de próstata, só para ver o PSA. O PSA começou ali em 63 em janeiro, em fevereiro já estava em 71, daí iniciou o Covatic. Mesma coisa, não quis fazer a cirurgia pelas mesmas razões, né? Com o mês de Covatic já caiu para 10. Você vê a queda de 70 para 10. Que eu falei, quanto pior está, maior a mudança inicial. E depois a mudança começa a cair, menos, né? Levou ali alguns meses para diminuir mais 6 pontos. Com mais alguns meses, em 2. Mesma coisa, recuperou por completo a saúde, sem nenhuma intervenção médica. Esse caso de pâncreas, um garoto de 14 anos, estava com um tumor de 6,4 centímetros no pâncreas. Era inoperável, né? Cadê? Ele é inoperável. Daí o médico propôs uma quimio paliativa, que ele começou a fazer, então não tinha nenhuma expectativa de recuperação da saúde. Começou a fazer o Covatic, mais uma vez. E é o que acontece muito. A pessoa fica desesperada, não tem mais possibilidade, começa a procurar situações e, algumas vezes, entre outras coisas, outras práticas, chega no Covatic. Começou a fazer o Covatic em setembro. Quase um ano depois, já não se detectava mais o tumor. O tumor no pâncreas dele sumiu. Tá? E isso é recorrente, tá, pessoal? O exemplo de cachorro. Cachorro a gente pode tirar foto, então é bacana, porque dá para enxergar bem as manifestações. Pega nosso garoto aqui, o menino. Esse tumor imenso na face. Ele é um cocker. A cabeça do cocker é isso, né? Ele estava com um tumor desse tamanho na face. O globo ocular foi para lá em cima, pressionando o olho. O céu da boca pressionando para baixo, então ele não conseguia se alimentar adequadamente. Isso vai gerando uma série de outros problemas. Então, o cachorro que não se alimentava, tornava ele fraco, debilitado, e vai gerando uma série de problemas. Começou a fazer o Covatic. Com 10 dias, eu gosto muito desse caso, porque você tem antes, durante e depois. Começou a vazar esse sangue com pus pelo orifício do olho. Sabe o que está acontecendo aqui, pessoal? Tirou a vitalidade do agente, não se expôs mais à vibração que vem do subsolo, o organismo volta ao quê? Funcionar normalmente. E o que o nosso corpo, o nosso organismo faz quando tem um corpo estranho lá dentro? Tenta pôr para fora. Como esse tumor estava muito externo, o corpo começou a fazer isso. Começou a vazar pelo orifício do olho. Quando estava com 14 dias, olha a diferença. E o que sobrou aqui, pessoal, era líquido. Antes era duro, igual concreto. É que sobrou líquido, que o veterinário podia ter tirado, só ficou esperando, né? Porque sempre fica esperando, vamos ver o que vai dar, vamos ver que volta, né? E foi indo. Outro caso de cachorro, não sei se vocês têm problema com imagem forte, porque esse aqui tem um pouco forte. Esse cachorrinho aqui estava com 3 tumores, um em cada pata e um tumor na mama, tá? Primeiro dia, né? Para vocês verem as feridas, tem uma ferida aqui embaixo, aqui, né? Com 2 dias de terapia, a ferida aqui de baixo começa a aumentar,
Com 4 dias de terapia, a ferida aumentou bastante, o buraco. E aí é importante o quê? Ter higiene, cuidado, então a tutora 2 vezes ao dia, fazer higienização, punho uma gase, porque é importante não fechar, tem que deixar respirar, tem que deixar o processo, mas também você tem que impedir que algo entre e cause alguma infecção e por aí vai. Então a tutora cuidando. Com 8 dias, virou uma ferida só. Com 18 dias, o tumor começou a se dissolver, e foi dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo. Com 50 dias, era só uma feridinha. Infelizmente, não tirou foto. A gente às vezes tem problema de documentação, então a tutora não tirou. Então, a gente não sabe exatamente quando aquele tumor desmanchou, mas com 50 dias tinha sobrado uma feridinha pequena. O outro tumor, você vê que ele é redondo, grande, né? Ele é bem espaçado aqui, né? Duro. Com 6 dias de Kovacic, você já vê que ele já está mais molinho, né? Não sei se vocês vão conseguir perceber, ele está mais murcho. Aqui ele é bem, né, estufado, aqui já está mais murcho. Aqui, alguns dias depois, ele já está completamente solto. Aqui, acho que é por volta de 70 dias. Aqui, ó. Não sei quando que chegou nesse ponto, que a gente também não tem a documentação. E ele estava soltinho. Ele se desprendeu. Então, aquele tecido, aquele tumor que era duro, enraizado, ele se desprendeu do tecido, amoleceu e diminuiu. E aqui, uma simples incisão e tirar o ponto é o suficiente. Tá? Finalizando agora a palestra, pessoal, nosso atendimento. Ele, desde 1960 até 2021, foi atendimento através exclusivamente de trabalho voluntário. Então, o atendimento era gratuito, o único custo que existia é o isolante. E, a partir de 2021, nós abrimos a possibilidade de profissionais de terapias naturais, depois a gente abrangiu para outros profissionais da saúde, começarem a oferecer de forma remunerada, com o foco do quê? De profissionalizar cada vez mais a terapia e aumentar a possibilidade de oferta dela. Então, voluntário, trabalha uma vez por semana, alguns horários. O profissional parceiro, segunda a sexta, horário comercial, atendimento individual versus atendimento coletivo do ponto de atendimento. E o atendimento coletivo, pessoal, é bom. Por que o atendimento no ambiente coletivo é bom? Porque muita gente chega lá, já falei isso várias vezes, desconfiada, não querendo estar lá, com dúvidas. Só que ele senta numa cadeira aqui, 2 cadeiras para o lado, tem alguém que está fazendo terapia há 3 meses. 2 cadeiras para cá, alguém que está há 1 ano fazendo terapia. Do lado aqui tem alguém que fez a terapia 30 anos atrás e está trazendo outra pessoa a fazer terapia. Então, você escuta isso e você começa a falar, poxa, mas se essa pessoa conseguiu, será que eu vou conseguir? Uma vez eu estava num ponto de atendimento em Balneário Camboriú, eu estava conversando, aquele silêncio, né, aquelas conversas, de repente tem uma mulher correndo, gritando, com o papel na mão, todo mundo assustou, nossa, o que está acontecendo? É assalto, o que quebra? De repente, quando a gente vai entender o quê? A mulher fez o exame e o tumor sumiu. Então, ela não conseguiu, entendam, né? Entrar calmamente, falar, pessoal, sumiu o tumor. Ela estava com tanta alegria, tanta euforia, que ela saiu já gritando, com o papel balançando, e daí, lógico, isso contagiou todo mundo lá. Por quê? Porque aquela pessoa que está a primeira vez ou um mês vai falar, será que eu também chego lá? Será que eu tenho essa possibilidade? E, muitas vezes, tem. Então, esse compartilhamento de informação é muito bacana. Quem quer conhecer mais sobre o Kovacic? Temos 2 peças importantíssimas, que é o documentário da origem ao fim do câncer, nosso canal no YouTube. Ele é fundamental para entender desde a primeira ideia de Sr. Estevam até 2006. E a Elisa não estava brincando, dizendo que eu tinha cabelo, ó, estava bem aqui ainda, né? Faz já quase 20 anos, pessoal. E o livro, Da Origem ao Fim do Câncer, que ele conta o quê? O que aconteceu entre o lançamento do documentário, que foi também a abertura da MK, e 2018, que lançou o livro. Porque muita gente quer saber o quê? Essa terapia funciona? Quando a pessoa entende minimamente que essa terapia funciona, a segunda pergunta qualquer, por que eu não conheço? Por que eu nunca ouvi falar isso antes? Por que não está no SUS? Por que não está no jornal lá da noite falando sobre as coisas novas que acontecem? Então, o livro fala muito sobre nossa relação com a imprensa, nossa relação com hospitais, centros de pesquisa, poder público, municipal, estadual, federal, Brasil e exterior. E ali dá para entender o porquê que a gente segue desconhecido, apesar de todo o resultado que nós temos. Para acabar, e aí prometo que agora, para acabar de vez, pessoal, eu gostaria de explicar o nome da associação, que é Associação Estevam e Maria Kovacic. Quando o pessoal escuta isso, eles falam, é uma homenagem ao casal. Sim, é uma homenagem ao casal, só que é muito mais do que isso. Por quê? Para nós, no nome da associação, Estevam representa o quê? A ciência. Maria representa o quê? O amor. Porque a gente acredita fielmente que ciência sem amor não pode trazer bem real à humanidade. É isso que a gente acredita.
É assim que a gente trabalha, e essa é a principal mensagem que a gente gostaria de passar. Porque, afinal de contas, se existisse mais amor na humanidade, a humanidade não estaria passando por tantos problemas como passa. A grande maioria dos problemas da humanidade é criada por quem? Por nós mesmos. Se tivesse mais amor, menos problemas a gente teria. E com isso, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Quem quiser saber mais sobre o método Kovacic nas nossas redes sociais, no nosso site. E agora a gente vai abrir para perguntas. Se alguém tiver perguntas, pode jogar no QR Code. Quem tiver aqui presencial, as perguntas são todas pelo QR Code. E quem está online já faz a pergunta direto. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bem, então, dando continuidade, realmente as perguntas devem ser feitas de forma online. Algumas perguntas já foram feitas. Lembrando que esse evento ele é transmitido online, portanto, algumas das perguntas que chegaram até nós são de pessoas que estão participando do evento de forma online e outras de forma presencial. A primeira pergunta é online, tem um nome, então eu vou dizer, Gabriela Correia, e ela pergunta, primeiro afirma, não conhecia o método Kovacic, gostaria de me informar mais. Onde posso encontrar pesquisas e evidências científicas a respeito? Procurei no SCI Elo e não encontrei nenhum artigo. Bom, alô? Bom, essa foi exatamente o que eu falei no começo da palestra, né? A gente não tem, mas não tem por falta de resultado. A gente já tentou, já escreveu artigo, já escreveu relato de caso, só que a gente precisa do quê? Depois de escrever? Precisa publicar. Para publicar, a gente precisa do quê? Revistas publiquem isso. E, infelizmente, a gente não consegue uma porta aberta para isso. E, por outro lado, a gente tenta fazer pesquisas mais extensivas, já conversou junto aos principais hospitais de referência do tratamento oncológico, a gente já conversou, Ministério da Saúde, várias outras organizações para realizar pesquisas, e, infelizmente, ainda não tem nenhuma linha de pesquisa aberta nessa área para estudar o Kovacic, que, na verdade, não é bem por aí, mas, enfim, não temos pesquisa científica, e, na verdade, sim, para conhecer o método Kovacic, neste momento, a única coisa que a gente tem são as informações próprias produzidas por nós. Então, tem lá vídeos no nosso YouTube, Facebook, está cheio de coisa, acadêmico. Não dá nem para dizer, na verdade, tem 2 TCCs e agora saiu um mestrado pela Unicamp, né, que deve ser publicado agora na sequência, mas, por enquanto, é só isso. Agora, artigos e outras coisas a gente não consegue. Mas, mais do que resultado, mais do que pesquisa, estatística, a gente tem o quê? Resultado. Então, infelizmente, nesse momento, só tem resultado mesmo. Ok. Bem, dando sequência, Tainá Santos Oliveira, também feita de forma online, pergunta, qual a evidência científica que aponta os órgãos mais frágeis da mulher são os órgãos reprodutores e a mama? É só na pesquisa científica, né? Isso aí tem várias regiões, vários artigos falando sobre o organismo da mulher, e você pega o próprio câncer, os locais mais propícios, mais comuns são esses, tá? Normalmente é isso, e por isso que aparece lá. Não estou falando que é doente ou qualquer coisa do tipo, pessoal. É mais sensível, tá? Não são órgãos doentes e por isso vai ter doença lá. É que se a pessoa é saudável, pega uma mulher que é saudável, ali é a parte mais vulnerável, mais sensível, não quer dizer que é doente, tá, pessoal? Só precisa ter um pouquinho de interpretação para não confundir. Tá? Bem, então a gente está respondendo as perguntas. Caso alguém presente ou mesmo online queira fazer pergunta, ainda teremos um tempo de resposta, o suficiente para que novas perguntas possam surgir, né? A Tainá Santos Oliveira, novamente, pergunta, se fatores de risco não causam câncer, qual a relação do cigarro e o surgimento de câncer de pulmão que você usou de exemplo? Vamos lá, fator de risco é fator de risco, pessoal. Isso aí, na ciência, é muito bem determinado. Tá? Então, isso aí você pode entrar no Google, pode entrar em qualquer lugar, e isso é uma terminologia científica. Tá? Fator de risco. Tá? E o fator de risco é o que aumenta a probabilidade de uma coisa acontecer. Tá? Então, quando se lê pesquisa científica, hoje mesmo, na própria abertura do evento, a pessoa que estava iniciando lá falando sobre os fatores de risco, o que aumenta a chance, são os termos que ela usou sempre.
né? Então, quando ela estava falando em prevenção, né, ela falava, então, tem que tomar cuidado, que ela questionou até que faltava, acho que gestores ou profissionais da saúde diziam que faltavam ações nessa questão de prevenção, né, de alerta sobre os fatores de risco. Ela falou, de fato, né, entender que tais coisas aumentam a chance. Então é isso, pessoal, uma coisa que não foi inventada pela gente, pelo método Kovačič, pela MK, uma coisa que está dentro da ciência, está dentro da alopatia. Tá? Fator de risco é coisa que aumenta a chance. E, lógico, você vai ver pesquisa científica, e na própria pesquisa científica eles dizem fator de risco. Então, está estudando a origem do câncer de pulmão, eles põem na pesquisa, tá, pessoal? Fator de risco, cigarro. Tá escrito lá. Isso aí. Vamos lá. Pergunta feita aqui na sala, presencial. Pensando na gestão pública, como podemos implementar a eliminação das fezes das águas para conseguir melhorar a vida da população? Essa é a pergunta crucial. Isso é o ponto do método Kovačič. Então, dentro do meu entendimento, a parte mais importante do método Kovačič não é o tratar o câncer. Óbvio que é necessário, porque se as pessoas estão doentes, a gente precisa recuperar a saúde. Mas o fundamental é o quê? É evitar que as pessoas adoeçam. Se existe o entendimento, e espero que um dia a ciência atual estude e chegue às conclusões que a gente tem, ou chegue a alguma conclusão que explique o que a gente diz aqui, e entenda que essa é a origem, o que vai fazer é o quê? Cuidar melhor do saneamento básico. Uma coisa que já deveriam estar fazendo, diga-se de passagem, né, que infelizmente não se faz. Né? Se cuidassem do saneamento básico, já diminuiria bastante isso, né, essa contaminação do subsolo, e, consequentemente, diminuiria. Então, a chave não é uma única solução, mas acho que o principal partiria do quê? Disso, do saneamento básico, cuidar disso. Mas daí a gente pode falar sobre tubulação de esgoto, que vai causar o mesmo efeito. Então, são ações paralelas. Então, de um lado, se cuida do saneamento básico, do outro, se usa o isolante ou qualquer outra tecnologia que venha a ser mais fácil de se utilizar. Tá? Imagina só, o seu Estevam, nos anos 60, nos anos 40, 50, desenvolveu tudo isso com o conhecimento que ele tem, pessoal, que é limitado, material limitado. Se a ciência pega a informação que ele tem, consegue desenvolver equipamentos muito mais simples, muito mais fáceis, muito mais eficazes. E a gente pode até sonhar com um dia uma erradicação. Bem, desculpa roubar um tempinho, mas isso toca num sonho meu, né? Eu sonho um dia em que um desinfetante doméstico possa atuar sobre a qualidade da água que nós colocamos nas nossas tubulações, né? Então, hoje, o tratamento de água é algo muito eficiente, muito eficaz. Nós não captamos mais água nas montanhas para nos alimentar, né? Então, temos muita tecnologia já dando qualidade à água. E, quem sabe, a gente vai ter essa colocação vindo para dentro de casa, alguma tecnologia que permita que a água que a gente elimine, né, possa ter um outro nível de qualidade. A última pergunta, e depois... Daniel, pergunta feita também aqui na sala, presencial. Daniel, é possível implementar essa terapia no sistema suplementar de saúde? Sim, é possível. Já tentamos diversas vezes, junto ao governo federal, estadual, municipal, né, porque a gestão está dentro do municipal. Existe um plano nacional de práticas integrativas no SUS. Então, o método Kovačič se enquadra em práticas integrativas. Então, já existe uma política pública para isso. A questão é que a gente tenta entrar nessa política para que o Kovačič entre lá, tá? E, enfim, esteja em todas as unidades do SUS. Infelizmente, a gente não conseguiu isso, mas a gente já conseguiu o oposto. Em vez de vir por cima, vir por baixo. Isso quer dizer o quê? A gente vai direto na unidade do SUS, o responsável pela unidade do SUS tem a liberdade de implementar as práticas que ele entende boas para a sociedade, e, aliás, foi através dessas atitudes que saiu o Plano Nacional de Práticas Integrativas, e colocou. Então, a gente já tem o método Kovačič em 2 unidades do SUS, uma no estado do Rio de Janeiro e no estado de Minas Gerais. Só que isso é muito pouco. Então, na verdade, deveria ter um movimento do governo em relação a isso. E a gente já conversou, pessoal, com um monte de senador, um monte de deputado, governador de estado, presidente da República,
Tá? É que para vocês é uma novidade, mas eu já estou nessa jornada há muito tempo, pessoal. Eu já falei com tudo quanto é pessoa no Brasil, exterior. Eu já tive reunião no Ministério da Saúde, da Hungria, com o diretor de pesquisa científica do Ministério. E, na verdade, a gente chega sempre no mesmo ponto, que é o grande entrave da situação, que é o quê? Funciona. Parece absurdo, certo? Mas isso é uma resposta que a gente recebeu de um responsável por práticas integrativas num hospital de referência no Brasil. Falou, não dá para pôr. Por quê? Porque funciona. Acupuntura eu coloco, melhora. Reiki coloco, melhora. Kovacic, resolve. Então, não dá para pôr. Infelizmente é isso, pessoal. Então, existe uma barreira grande. Tá? E, lógico, não estou falando que isso é todo lugar. Tá? Cada lugar tem visões diferentes, questões diferentes. Tem gente que simplesmente não acredita, fala, isso não funciona. Não é maldade da pessoa, ou má fé, ou qualquer outra coisa, é simplesmente falar, isso não funciona, não acredito nisso. Tá? E, enfim, cada um tem suas razões para não fazer nada, mas a grande realidade é o quê? Muita gente não faz nada e a gente continua nisso. Se hoje a gente consegue atender em torno de 1.500, 1.600 pessoas fazendo método Kovacic, hoje a gente tem isso, é muito pouco. Por quê? Se a gente for olhar para o Brasil, por dia, por dia morrem 700 pessoas. Por dia. Por dia. E, infelizmente, é isso. Tem muito o que falar a respeito. Bem, eu vou pedir licença à organização, quer dizer, os microfones estão aqui, as perguntas devem ser feitas através do QR Code, mas eu gostaria de abrir o microfone à Celeste. Celeste, né? para quem não sabe, desculpa. A Celeste é neta do seu Estevão, mãe do Daniel, é a nossa terapeuta mais antiga e hoje ainda é a nossa coordenadora geral, né? Por favor. Bem, eu fico emocionada, desculpa. Mas, na verdade, o objetivo do meu avô sempre foi de procurar entregar a origem do câncer. Ele ficou tão feliz, saiu eufórico, procurando já naquela época grandes instituições, isso está documentado, né? Jornais, o Daniel também trouxe, né? Porque ele achou que tão poucos recursos ele conseguiu identificar a origem e como isolar. Então, ele ficou feliz. Ingenuamente, o câncer não vai existir mais agora. Nossa, o que aconteceu? Né? E qual era o objetivo dele? Olha, eu consegui encontrar, agora nós precisamos procurar uma maneira de isolar o solo, fazer com que essa energia não mais adoeçam as pessoas, não tenham mais pessoas com câncer. Esse era o objetivo dele. Ele falou, se eu conseguir aqui fazer uma forma, com zero recursos praticamente, né, para isolar com que a doença continue na evolução no corpo da pessoa, então você já pensou, né, entregar a grandes instituições, vão conseguir desenvolver algum produto, né, que consiga impermeabilizar, né, tirar esse contato da pessoa com essa energia. Né? Então, é assim, ele não desenvolveu a terapia, o estudo, para ficar tratando pessoas com câncer, não. Ele achou que, com isso, o câncer ia ser erradicado. Uma vez se eliminou a origem, né? As doenças, como foram eliminadas? As vacinas, as grandes epidemias, como foram? Não foram assim? Então, é dessa forma que ele pensou, e morreu, infelizmente, frustrado, sem ter esse retorno. Né? Então, essa pergunta é muito oportuna, né? De procurar uma forma de eliminar, ou com saneamento, ou com algum produto, né? Hoje se tem engenharias, né, da mais alta tecnologia, gente, é capaz de estudar e desenvolver um produto que isole esse solo do contato da pessoa. Né? Um revestimento na casa, no trabalho, no chão. Né? Então, é o que eu queria dizer. E agradecer a todos pela presença, né? E pelo companheirismo de sempre, de muitos que aqui estão. Né?
É isso, pessoal. Inclusive, a MK fica à disposição. Quem tiver a possibilidade de levar isso à frente, levar para mais pessoas, a gente está à disposição. Se, por um lado, a gente tenta, lógico, vir de cima para baixo, porque aí a gente atinge uma grande quantidade de pessoas, mas a gente também vem de baixo para cima. Formiguinha, um passo atrás do outro, a gente acaba chegando longe. Bem, o nosso tempo já está se aproximando ao final, né? Entendo que a Elis tem um tempinho para dar uma mensagem final. Eu quero falar, gente. Nós começamos a falar nas redes sociais e a gente optou por falar do câncer de uma maneira leve. Desde quando eu comecei a falar sobre o câncer, eu disse, eu quero falar do câncer rindo. E eu acho que quem está passando por essa doença, quem pegou o diagnóstico, eu falo assim, vai ter que encarar de qualquer jeito. Então, eu acredito que, quando a gente se abre, a gente fala da nossa... O que está acontecendo, a gente conversa com as pessoas. Eu acho que é assim que chegam oportunidades da gente conhecer pessoas como a Celeste, como o Jota, como o Daniel. Então, o que eu deixo aqui de mensagem é, vamos falar, vamos se abrir, vamos conversar, porque a gente vai passar por isso. É uma fase. Eu também só quero aproveitar e encerrar, que acabei não encerrando a palestra. Queria agradecer a todos a presença que está aqui, quem está presencial, quem está online. Mais uma vez, agradecer a Abralho pela oportunidade de a gente estar aqui. São pessoas muito queridas para a gente, né? Os nossos voluntários, nossos profissionais parceiros, os assistidos, quem veio conhecer. Agradecer a presença de todo mundo. Agradecer ao seu Estevam e a Dona Maria por todo o trabalho que eles fizeram, todo o ensinamento, todo esse benefício que ele deixou para a gente. Eu, particularmente, quero agradecer aos meus pais, Celeste, Jotacir, por tudo que fizeram por mim, pelo caminho que me colocaram, né? Não pela terapia, mas caminho de moral, educação, respeito à vida. Queria agradecer e também deixar essa homenagem aos meus filhos, a Cora, que está aqui presente, e o Noah, que, infelizmente, não pôde estar aqui presente. Queria agradecer. Obrigado, pessoal. Dá mais um minuto aqui, eu queria... Temos 2 minutos e 2 segundos. Tá bom, então abaixa o som aí. Daniel, você sabe que é muito polêmico o método Kovačić, né? E você mesmo relatou aqui uma série de barreiras para poder conseguir ter o método disponibilizado no SUS, na ANS ou em que quer que seja. E, de fato, acho que tudo tem que começar pela evidência científica, né? Então, com publicação de estudos. Você citou aqui 2 UBSs, né, que foi de baixo para cima ali, uma no Rio de Janeiro e uma em Minas Gerais, que estão atendendo ali 1.500 pessoas. Estão atendendo lá uma quantidade de pessoas, e eu imagino que, possivelmente, eles possam registrar ali os dados. A gente fica impressionado, né? Não é de hoje que eu te conheço, seu pai, a sua mãe, né? Eu admiro muito a família de vocês e a história de vocês, a história do seu vô, também tive vô, entendo todo o amor, né, que você teve por ele e para fazer isso aqui andar para frente, porque talvez eu, no seu lugar, já teria abrido mão e falado, pô, ninguém acredita em mim, apesar de eu trazer aqui algumas fotos e tudo mais, mas está faltando a evidência científica. É uma questão crucial para a ciência, para a credibilidade e para a sociedade. Eu não sei como que faz isso, sinceramente. Vamos pegar 2 microfones, aí você fala um pouco aqui, ó. Eu falo um pouco. Mas o que eu queria... Eu queria propor aqui, né, de uma forma, a gente tentar juntar esses dados, ir atrás das evidências científicas e poder publicar isso, para acabar de uma vez com todo, talvez com essa polêmica. A acupuntura tem ali publicação de evidências científicas que melhoram. Tem sua jornada também. Outras terapias integrativas, né? E aqui a gente está num ambiente super favorável para isso. Tem muitos cientistas aqui, muitas pessoas que entendem muito como que isso pode ser feito. Então, só para eu finalizar aqui, porque senão eu vou ficar dando palestra, não é meu objetivo, né? Você falou uma coisa aqui que me tocou muito, que o Estevam era a ciência e a Maria era o amor. Então, acho que, por amor,
a gente poderia um apoiar o outro aqui, ir atrás da evidência científica e acabar, de uma vez por todas, com polêmica. Concordo plenamente. Se, por um lado, a gente tem os resultados e isso gera evidências que justificam uma pesquisa, por outro lado, a gente precisa da estrutura da pesquisa. E aí a gente depende de estruturas grandes, hospitais, centros de pesquisas, universidades. E justamente o que acontece é o quê? É conseguir abrir essas portas. Então, às vezes, a gente consegue passar, daí, quando conversa, quando a gente chega lá dentro e as pessoas entendem que, de fato, é o Covatic, a gente tem uma dificuldade, né? Recentemente, ano passado, eu estive em Brasília, conversei lá com o assessor de uma deputada ligada ao Comitê de Pesquisa Científica do Câncer. Ele, não, vamos fazer uma pesquisa. Eu conheço um pesquisador bacana num centro XYZ aí, que vai topar. Marcou reunião, daí 2 dias antes desmarcou essa reunião. Não, vou marcar depois. Daí ficou decidido marcar. Passado um ano, obviamente já desisti, porque não é a primeira vez que eu tento isso, já tentei várias vezes. Mas é isso. Se a gente conseguir uma porta, os resultados estão aí, eles são quantificáveis, tanto em termos de qualidade de vida, eles são quantificados na manifestação, e concordo plenamente, tem que ter pesquisa, né? Porque a pesquisa faz o quê? Facilita tudo, facilita o entendimento, responde um monte de pergunta e dá mais segurança para quem quer fazer. Comprova a coisa. Então, quem puder colaborar, né, se de repente souber... Eu não sei, mas eu vou me comprometer a estudar, tá, Daniel? Por favor, pra agradeço ver como que é. imensamente, Fábio. A gente faz publicação lá na Brale, de pesquisas autorreferidas e de dados públicos, né? Então, aquilo que a gente pega no DataSUS e pesquisas que a gente faz perguntas diretamente ao paciente. Essas são as autorreferidas. E a gente publica em algumas revistas científicas, publica em congressos, e tem ali as aprovações, e a gente nunca sofreu esse tipo de barreira que você diz sofrer. Tá? Então, eu tenho compaixão pela sua história, né? E peço aqui também, quem de repente tiver e souber aqui o caminho, vamos poder, de repente, ajudar. Faz ali o registro, aprende como que é feito todos esses registros, porque tem metodologia para ali publicar, e aí, no próximo ano, você vem aqui e fala assim, agora a gente tem aqui uma comprovação científica, ou não tem, é relevante, ou não é irrelevante, e aí não temos mais toda essa polêmica. Então, temos um compromisso para o ano que vem, pessoal. Fábio, obrigado pelo apoio. Obrigado, sempre, viu, cara. Daniel? Obrigado Mesmo, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado. Desculpa aí eu me intrometer e quebrar a gente, lógica aqui do painel. Fica à vontade, cara, você é de casa. E é da casa, né? Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado à Abralia, obrigado ao movimento TJCC por essa realização. Tenham todos um final de tarde muito bom. Para